Boa noite, pessoal. Sou Isabela Carvalho. E eu sou a Júlia Onofre. Nós somos alunas da disciplina de Hidrogeoquímica de Bacias Hidrográficas do professor Luiz Antônio Martinelli, mais conhecido na Exalc como Zebu. Bom, espero que vocês estejam bem desde o nosso último encontro, onde a gente falou um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio. Mas vocês se lembram de alguma outra substância que a gente citou, que teve bastante sucesso, assim como o oxigênio, que também influenciou no surgimento da vida na Terra como nós conhecemos hoje? Você lembra, Ju? Lembro sim, Isa. Também falamos um pouquinho sobre o carbono. Assim como o oxigênio, o carbono também possui um ciclo. É sobre ele que discutiremos hoje. Bom, esse é o podcast da aula 3, dessa vez sobre o ciclo do carbono. Bora lá? Em 1935, Alexander Oparin propôs uma teoria heterotrófica, sugerindo que substâncias simples na Terra primitiva se tornaram gradualmente mais complexas ao longo do tempo. Basicamente, sem oxigênio na atmosfera inicial, ou seja, sem a camada de ozônio também, os raios ultravioletas que vinham do Sol batiam diretamente na Terra, deixando ela extremamente quente. Além disso, aconteciam também as tempestades elétricas na crosta, e ambos esses acontecimentos acabaram influenciando as moléculas simples que tinham no planeta a reagir para formar uma espécie de sopa nutritiva, entre aspas, de açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, e com o tempo essas moléculas se organizaram em estruturas semelhantes às células chamadas de coacervados. Eventualmente, surgiram os primeiros seres vivos unicelulares, fermentadores que produziam CO2 e álcool. Com o aumento do CO2 na atmosfera, surgiram os fotossintetizantes, que produziam oxigênio como um subproduto, enriquecendo a atmosfera com esse gás. Nossa, então com o surgimento do oxigênio atmosférico, isso levou ao surgimento da camada de ozônio e, consequentemente, o planeta foi esfriando aos poucos e dando mais chances dos organismos se desenvolverem, né? Isso, o aumento do oxigênio na atmosfera favoreceu o surgimento de organismos aeróbicos, que produziam dióxido de carbono como resultado da sua respiração. Isso deu origem aos organismos eucariontes, como nós, com mitocôndrias. À medida que os seres vivos se desenvolviam, o ciclo do carbono evoluía, com os processos de decomposição e respiração liberando dióxido de carbono, enquanto a fotossíntese produzia oxigênio, mantendo um equilíbrio relativo entre esses gases, Poxa, Ju, que interessante isso. Eu não sabia sobre a origem do carbono, muito legal mesmo. Mas pensar aí, né, que o ciclo do carbono começou assim e agora já tá todo desequilibrado por conta das ações humanas. Pois é, Isa. Acho até legal você comentar com o pessoal sobre aquela pesquisa que você estava fazendo outro dia sobre esse assunto, lembra? Nossa, verdade, bem lembrado, Ju. Bom, gente, o que eu descobri pesquisando foi, resumidamente, que o desequilíbrio do ciclo do carbono teve seu início na Revolução Industrial, onde surgiu a máquina a vapor e a queima de combustíveis fósseis foi ficando mais presente na vida das pessoas. Mas acho que antes da gente começar a falar sobre isso, é legal dar uma explicada sobre como os combustíveis fósseis se encaixam no ciclo do carbono, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Bom, os combustíveis fósseis são fósseis de carbono, entre aspas, porque tem a sua origem lá a partir dos restos mortais de organismos vegetais e animais que se acumularam ao longo de milhares de anos em camadas profundas da crosta terrestre e foram transformados pela influência da temperatura e pressão. Mas além da crosta terrestre, o carbono, no seu ciclo geológico, também está presente em corpos de água líquida, principalmente nos oceanos, nos sedimentos oceânicos, no solo, em rochas, no interior da Terra e, como a gente já comentou, nos combustíveis fósseis, que normalmente são associados ao petróleo. Na Terra, o carbono é armazenado no solo através da decomposição de organismos vivos e do empirismo de rochas, enquanto combustíveis fósseis, como o petróleo, o óleo, o carvão e o gás natural, representam aí depósitos mais profundos. Uma outra maneira do carbono entrar na atmosfera é pela erupção de vulcões ou pelas fontes hidrotermais. Acho que essa é super conhecida também, é legal citar que outra liberação de dióxido de carbono para a atmosfera acontece a partir das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Essa ação reintroduz rapidamente esse carbono ao seu ciclo, contrastando com a lenta formação geológica dos combustíveis fósseis. Bom, relacionando com a Revolução Industrial, apesar de, como a gente comentou, ter marcado um ponto de virada crucial à história da humanidade, impulsionando aí um rápido crescimento econômico e tecnológico, ela também teve profundas repercussões no meio ambiente, essas negativas principalmente. O aumento da temperatura global e o desequilíbrio no ciclo do carbono são consequências diretas dessas atividades industriais, desencadeadas por esse período histórico. Primeiramente, o uso generalizado de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural para alimentar máquinas e fábricas resultou em uma liberação massiva de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás de efeito estufa tem a capacidade de absorver e reter calor, formando uma camada ao redor da Terra que impede a dissipação térmica para o espaço. Esse fenômeno, conhecido como efeito estufa, é essencial para a vida na Terra, mas um aumento da quantidade desse gás pode e acabou intensificando o aquecimento global, ao elevar gradualmente, entre muitas aspas, a temperatura média do planeta.
Além disso, a derrubada intensiva e extensiva das florestas para obtenção de madeira e espaço para a expansão industrial contribuiu muito para o desequilíbrio do ciclo do carbono, porque essas desempenham um papel crucial como sumidouro destes. O resultado combinado desses fatores é um aumento significativo na temperatura global, conhecido como aquecimento global. Esse fenômeno desencadeia uma série de impactos ambientais e climáticos, incluindo aí o derretimento de calotas polares e geleiras, aumento do nível do mar, causa mudanças nos padrões de precipitação, realiza eventos climáticos e extremos de perturbação nos ecossistemas terrestres e marinhos, e, consequentemente, isso afeta aí a vida de todos os seres vivos. Infelizmente, essa já é uma realidade que o planeta enfrenta. As temperaturas globais estão aumentando ano após ano muito rapidamente, mas tem ações que a gente pode tentar tomar para tentar desacelerar um pouquinho esse aquecimento global. Você pode explicar para o pessoal, Ju? Claro, posso sim. Para mitigar as mudanças climáticas, é necessário uma abordagem multifacetada, que inclui a transição para energias renováveis, as práticas agrícolas sustentáveis, a conservação de florestas e ecossistemas, políticas de adaptação, cooperação internacional e ações individuais, como a transição para um estilo de vida mais sustentável. Além disso, buscar conhecer mais sobre esse assunto também é super importante. Essas medidas, grandes e pequenas, reduzem as emissões de gases de efeito estufa e promovem um impacto ambiental mais sustentável para um futuro mais limpo e resiliente. Bom, acho que era isso, Isa. Bom, muito obrigada pela explicação, Ju. Eu acho que é super fundamental que essas ações de mitigação continuem e se intensifiquem cada vez mais, né? Para que a gente consiga garantir pelo menos um futuro para as próximas gerações, para que nós impactemos um pouquinho menos no meio ambiente. Bom, acho que assim a gente termina o podcast de hoje com essas reflexões. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve no próximo episódio. Obrigada, pessoal!